Vamos então mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos novamente reunidos para mais um estudo da Gênese, pedindo a Ele que possamos ter um entendimento necessário da doutrina, de tudo que estudarmos hoje, para podermos cada vez mais nos situarmos melhor frente a toda a espiritualidade amiga. E com a oração de Jesus, damos então por iniciados os estudos da noite de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então nós estamos no livro da Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, e nós estamos no tópico do número 24, Minhas Palavras Não Passarão. Tá? Então, iniciando. Então, aproximando-se dele, seus discípulos, lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabastes de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos na cova. São Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. Lá do 25 agora. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. São Mateus, capítulo 24, versículos 35. Aqui nós vamos falar de Jesus, sobre as palavras dele e sobre o contexto que nós temos hoje em dia de várias interpretações daquilo que ele deixou ao seu tempo e de várias traduções e somente algo que continua e que é imutável. Tanto que Kardec ele se utiliza, na orientação do Espírito da Verdade, dos textos de ordem moral, porque são intocáveis. A partir daí, a doutrina espírita é toda lastreada nesses textos de ordem moral. Então, despreza-se os atos, despreza-se os milagres, embora nós o estudemos, mas o que interessa para nós mesmo é a questão moral e ética que é colocada para a nossa evolução espiritual e a nossa melhora interior. Ou seja, nós precisamos crescer espiritualmente. E nós temos um veículo que é a promessa de Jesus, o nosso Espiritismo, que é o Consolador Prometido. Tá? Então, lá no 26. As palavras de Jesus não passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem que conduz o homem a seu destino eterno. Porém, suas palavras terão chegado até nós, sem mistura e isentas de má interpretações. Todas as seitas cristãs terão apanhado o seu espírito. Alguma coisa não terá desviado o verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis humanas. Alguma não terá feito de si mesma um instrumento de dominação para servir às ambições e interesses materiais, um degrau, não para subir aos céus, mas para se elevar sobre a terra. Terão todas elas adotado como regra de conduta as práticas das virtudes das quais Jesus fez a condição expressa da salvação. Todas elas são isentas das figuras de linguagem que ele dirigia aos fariseus de seu tempo. Todas, enfim, em teoria, assim como na prática, são expressão pura de sua doutrina. E aí nós vamos perceber o quê em tudo isso? Que ele faz esse questionamento, por quê? Nós sabemos, pela história, quando nós estudamos história, dos concílios que existiram
em determinadas épocas que a igreja elaborou muito ali, junto com a igreja de Constantinopla, que começou no concílio 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente verá no concílio de número 5, se eu não me engano, que a palavra reencarnação, ou dogma da reencarnação, ele foi substituído pelo dogma da ressurreição. Justamente porque o imperador da época, ele entendia que ele não poderia ter sido um escravo e ele, no momento, sendo imperador. Ou vice-versa, que ele, quando desencarnasse, ele poderia vir a ser um escravo. Então, nessa situação que esses homens tinham, de acordo com seus interesses, eles modificaram um contexto daquilo que Jesus ensinou, no sentido que são aqueles dogmas que ele coloca aqui na situação de ter essas teorias que levam vantagem dentro daquilo que eles entendem como tal, porque eles não conheciam, e até hoje não conhecem, a condição das leis da natureza. Então, nós temos a doutrina espírita que nos dá as 10 principais leis divinas. E que eles tinham toda a dificuldade de ter um entendimento do que Jesus falava. Então, nós vamos perceber que Jesus mesmo coloca que as palavras dele não irão passar, mas que os homens vão se debruçar e vai chegar um momento em que as palavras vão ter a sua valia dentro do próprio amadurecimento espiritual do homem. Tá? E, por enquanto, nós estamos nessa situação justamente dessas rivalidades, né, entre igrejas, que aqui o Temer está falando a respeito disso, sobre as interpretações dos textos sagrados, que cada uma puxa para o seu lado, de acordo com o entendimento, de acordo com a sua conveniência. Parece que tem uma pergunta para a gente aqui. Do Júlio, ele pergunta assim: Marcos, eu lendo, entendi que as religiões que manipulam e distorcem os ensinamentos de Cristo, com o tempo vão perecer. E não necessariamente todas se unam, criem um senso único sobre as palavras do Cristo. Esse é um dos caminhos futuros? Sim. O que vai prevalecer? Inclusive, ele vai falar aqui que a verdade ela vai prevalecer. E quando a verdade prevalece, nós vamos observar que muitas das religiões existentes, elas vão perder o sentido de existência. Então, um exemplo. Quando for admitido a reencarnação, você precisa destituir a ideia do demônio. Então, não vai existir o demônio que vai ser aquele ser que foi condenado eternamente ao sofrimento. E o inferno vai ser destituído, porque a reencarnação não permite e não aceita o inferno. Não aceitando o inferno, essas religiões vão ter que se remodelar ou vão ter que se extinguir, adotando os princípios de que a reencarnação é uma lei divina ao qual todos nós estamos submetidos. E aquelas que aceitarem e mudarem o seu conceito, elas podem absorver os ensinamentos do Cristo de uma forma original, de uma forma pura e de uma forma que não vai contradizer ou vai puxar para o seu próprio interesse. A partir daí, nós vamos ter uma mudança e uma união das igrejas em uma única ideia central, que é a reencarnação. E aí nós vamos admitir o mundo de provas de evolução e expiação, vamos admitir o mundo de regeneração, vamos admitir o crescimento e elevação espiritual. Então, aquela situação de paraíso, purgatório e inferno vai deixar de existir. Então, deixar de existir isso porque esses dogmas são latentes e base de muitas religiões. E quando a verdade aparecer, a verdade for aceita por maturidade espiritual, essas religiões elas vão ter que mudar os seus conceitos ou serão extintas, tá? Aí ele continua. Sendo a verdade uma só, é aquilo que a gente estava falando,
não se pode encontrá-la em afirmações contrárias, e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdadeiro algo que outras condenam como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas se teriam encontrado sobre o mesmo terreno, e não haveria seitas. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre os falsos significados que deram essas mesmas palavras. Tendo Jesus como missão trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura é a única que pode ser a expressão de tal pensamento. E é por isso ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantar será arrancada. E a gente pode ir mais além para poder falar. A única religião, se nós podemos assim chamar, que não participou de nenhuma contenda, que não fez escorrer nenhum sangue, que não participou de nenhuma guerra, foi a religião espírita. Quando nós olhamos as outras religiões, todas elas tiveram influências em guerras, violências e disputas. E aí nós vamos perceber a condição política que existe e a manipulação daqueles que, imbuídos de boa-fé, se a gente pode dizer assim, são reservados determinados privilégios por um efeito de troca. Então, você aceita determinada religião, os seus pecados estão automaticamente extintos e você pode pecar novamente e, sendo novamente construído esse conjunto de pecados, você pode ter uma nova absolvição, e assim sucessivamente. Então, isso classifica e tira a condição do homem de ter uma responsabilidade, isso tudo entre aspas, sobre os seus atos. E, na realidade, você contraria a questão do livre-arbítrio e a questão própria da lei de causa e efeito. Porque na lei de causa e efeito, ela é implacável. Para toda infração há uma punição. Então, outro dia, tivemos o evangelho na nossa casa, do Código Penal da Vida Futura, dentro do livro Céu e Inferno. E ali nós vimos todas as consequências que a imperfeição acarreta ao homem. Uma delas é o sofrimento. Então, toda a base lastreada de sofrimento está na consequência da própria imperfeição humana. E quando nós vemos essas situações de disputas, essas situações de seitas, essas contradições que existem, essa manipulação das palavras ou das leis divinas, na tentativa de torná-las cada vez mais próximas das humanas, e de um modo muito mais egoísta, muito mais emocional do que a nível de ter sentimentos bons, nós vamos perceber o quanto estamos numa situação bem longe de compreensão do que é essa verdade de Jesus, porque ela é uma só. Então, as religiões estão longe dela. E quando você tem oportunidades de discutir com outras pessoas que são de outras religiões, dentro de uma situação que seja sadia, uma situação de aprendizado, a discussão dentro do bom termo, nós vamos perceber que a ideia é tão centrada, que não existe nenhum tipo de possibilidade de um raciocínio lógico sobre aquilo que é dogmático, ou seja, é imposto. Impôs é daquela maneira e não pode se discutir. E aí nós vamos ver que essas trevas que acabam segurando a condição humana, elas aprisionam o ser naquela ignorância, não deixa que ele cresça. E por isso que nós vamos ver sempre essas disputas e uma igreja atacando a outra, todas querendo ser detentoras de sua própria verdade, sendo que Deus é um só. Então nós temos que sempre prestar atenção nisso. Deus é um só. E, de novo, repetindo, a única religião que nunca promoveu nenhum derramamento de sangue em nenhuma época, porque
da humanidade, mas vamos dizer 200 e poucos anos que nós temos a nossa doutrina, as outras são mais anteriores, mas é a doutrina espírita. As outras todas estiveram envolvidas em contendas e em violência. E isso é uma situação de heresia, se a gente pode dizer assim, uma situação de hipocrisia e uma situação de querer justificar o injustificável. Ou seja, em nome de Jesus, tenta-se se praticar uma violência, principalmente tentando impor determinados conceitos e que, na realidade, esses conceitos estão muito mais centrados no próprio egoísmo no homem, na própria conveniência que o homem tem. Tá? Então, por isso que as palavras de Jesus não passarão. Ele mesmo já fez essa predição. E nós estamos aqui, estamos vendo o quanto ele tem razão no momento em que há 2000 anos ele coloca isso para nós. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou voltando o evangelho aqui em casa e está lá no Platão e Sócrates, né? Nessa parte da introdução, que já falava, né? Todo o ensinamento da doutrina espírita já se encontra, e de Jesus já se encontrava lá em Sócrates e Platão, né? Então a gente via uma espiritualidade, mesmo uma espiritualização do ser naquele momento. Daí veio Jesus, tentou dar continuação, né, nesses ensinamentos que são totalmente de ordem espiritual e moral. E daí veio as igrejas. As igrejas deturparam tudo, né? A gente vê pelos ensinamentos aqui, né, que o céu e a terra não passarão. Eu acredito que enquanto o ser ele não se moralizar, né, as igrejas elas têm que perder todos os dogmas e centrar na moralização do ser, porque enquanto ele não se moralizar, isso não vai acontecer no nosso planeta. É o que a gente fala, ó, o planeta Terra não vai passar de expiação e provas para regeneração enquanto não existir a elevação moral. E eu acho que a elevação moral está dentro disso, né? Em vez de a gente se preocupar com religião, eu sou dessa religião, daquela outra, é a preocupação mesmo de se espiritualizar, ou seja, a gente tentar se elevar moralmente, né? Colocar esses conceitos de Jesus na nossa vida, que é muito difícil. Mas eu acho que é bem esse o caminho. Enquanto todo mundo não se moralizar, a gente vai continuar nesse planeta de expiação e provas, as palavras de Jesus vão continuar ali tocando no nosso íntimo, mas a gente não consegue ir para frente. Eu entendo dessa forma, é isso mesmo? Interessante, que eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 17, nós temos lá os bons espíritas. Então, vamos pensar em nós. Vamos pensar em nós, estamos falando de religiões, muitos de nós somos provenientes de outras religiões, nós temos conhecidos de outras religiões, mas aqui o texto é para nós, ou seja, para o ser humano. Vamos falar assim no contexto melhor. Diz assim, os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Aqui ele está falando, fazendo uma referência ao homem de bem. Que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão. Agora, espírita, cristão, verdadeiro. Pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, para a compreensão da prática da moral do Cristo. Você acabou de falar agora. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Aí é aquela situação, né?
Quando nós estamos em atividade, na semana passada nós falamos a respeito disso, que a casa faz falta, e que lá a gente encontra as nossas forças, que a gente encontra nossos professores, que as pessoas que a gente atende, elas ajudam muito a gente, tanto vice-versa. Mas aqui diz aqui, ó, realidade das manifestações não compreende as suas consequências nem seu alcance moral. Então, quando foi colocado aquela situação na semana passada sobre estar presente na casa para poder realizar, ou para se sentir amparado, na realidade foi uma figura simbólica. Ou seja, estar presente na casa, ela vai estar na situação de estarmos na compreensão do alcance moral da doutrina. Ou seja, você tem que estar presente à situação de alcance moral. Ou seja, ter um entendimento de que aquilo que você pratica é aquilo que te faz bem e aquilo que te faz evoluir. Então, aqui está colocando o texto aqui. Então, tudo que nós colocamos, a gente às vezes não pode pegar muitas questões e colocar o pé da letra. Ah, se eu não for na casa, eu não tenho o amparo dos espíritos. Não, nada disso. É mais dentro dessa situação de nós termos a compreensão do alcance moral das manifestações espíritas. Alcance moral. Então, o trabalho mediúnico, ele é uma manifestação espírita, tá? E aí ele diz assim, que a gente não compreende e não aplicamos a nós mesmos. Aí diz assim, por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Lógico que não, né? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Olha, ele vai além. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, nós sabemos que Jesus fala sobre os mistérios ocultos aos sábios e os prudentes. Então, aqui, nós vamos observar que a doutrina não tem alegorias, e que a doutrina atinge diretamente a nossa inteligência, e que a doutrina ela é clara e objetiva. Ela não tem alegorias. Isso aqui é o Evangelho que está falando. É o Evangelho, capítulo 17, os bons espíritos, tópico 4. Tá? Isso na subsequência do homem de bem. Respondendo à questão que você colocou e que veio muito a calhar essa questão, por quê? Porque eu estava com essa página aberta. Eu ia iniciar esse assunto dessa página, porque ele é importante para nós. E você provocou, né, o chamamento para essa página. E aí vai. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Aí nós vemos quantas pessoas que são inteligentes, pessoas que são dotadas de um cabedal, e são contrárias à nossa doutrina, são contrárias à questão moral, à questão ética, utilizam sua inteligência para outras coisas, acabam virando as costas para a verdade, porque a verdade não é conveniente em suas vidas. Então ele está falando tudo isso aqui. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira material, da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada. Aí nós vamos ver aquela questão de São Tomé. Só acredito vendo, só acredito tocando. Conceito moral, ele é subjetivo. Conceito moral, ele é ético. Ele faz parte do seu campo de sentimentos, não do seu campo de emoções. Então, pelo seu sentimento, você vai saber se o sentimento é bom ou não. Você precisa ter um senso crítico. Você precisa saber como você se porta. Porque a partir do momento que você fecha
a última porta atrás de você e você se vê sozinho num ambiente, a sua ética, a sua moderação, o seu eu, ele fica aberto para poder ser quem você é realmente. Então você vai medir sempre para saber quem você é realmente, a partir do momento que você estiver sozinho. Aí você vai saber quem você é. Agora, quando você está sob observação, quando você está em meio de reunião, quando você está em lugares públicos, você contém o seu caráter, você contém as suas emoções, seus sentimentos. E a hora que você está sozinho? Como que você produz seus pensamentos sozinho? Então, essa compreensão, essas consequências, esse alcance moral, ele é muito sério. Então, no trabalho espiritual, a gente tira muito isso. Tira muito isso, tá? Aí a gente vê. Isso acontece, bom, da ciência, né? Material da ciência. Não requer mais do que os olhos para ser observado. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. O que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade é essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Aí nós vamos olhar que essa maturidade do senso moral, ela tem que estar latente dentro de nós e nós temos que ajudar a nós mesmos no sentido de buscarmos cada vez mais essa compreensão das consequências do alcance moral. Ou seja, o trabalho que nós produzimos, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele íntimo, não importa. Nós precisamos ter essa sensibilidade e essa maturidade num grau mais elevado e trabalharmos para que ela cresça mais ainda, para que a gente esteja na condição do bom cristão. Aí as palavras do Cristo não passarão, de forma nenhuma. Tá? Parece algo impossível e inatingível, mas não é. Não é inatingível. A gente pode atingir, sim. Afinal de contas, nós estamos nesse momento, nesse ponto. Aí nós estamos olhando a nossa situação, nesses últimos meses, o que nós passamos, estamos passando, o que vamos passar ainda, e ainda até que nós estamos indo muito bem. E nós temos que ter a esperança, logicamente, que dias melhores virão. Mas dias melhores virão depois da luta. Porque depois da luta vem recompensa. Mas enquanto não houver a luta, não vai ter recompensa nenhuma. Então a gente tem que sempre tratar e lidar com isso. Temos que estar preparados para tudo. E o que dá a condição para que a gente esteja preparado para tudo? É a situação da maturidade espiritual. Então, nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Nada pode nos levar ao desespero. Nada pode nos desequilibrar. Sabe por quê? Porque temos que ter fé no futuro. O que é fé no futuro? É a vida espiritual, é a nossa vida. Nós sabemos que temos um caminho para percorrer aqui. E esse caminho, ele, de uma maneira ou outra, ele é tortuoso. Mas ele vai ter um final. E a gente não sabe em que ponto a gente está. Se nós estamos próximos do final ou não. O final que eu estou falando é o nosso desencarne. Vai chegar um momento que a gente vai desencarnar, que a gente vai virar as costas para tudo isso que está aqui. E o que nós vamos levar? Nós vamos levar o nosso conteúdo moral. A gente não vai levar nem o nosso corpo. Nem o nosso corpo. Então nós temos que levar o nosso conteúdo moral justamente para os nossos laços afetivos eles se manterem independente da presença física ou não. E os sentimentos nossos têm que ser os melhores possíveis. Para que aqueles que ficarem tenham a tolerância e a compreensão e a capacidade de suportar a dor da separação quando ela acontecer. E nós a mesma coisa. Quando nós nos separarmos e estivermos do outro lado, a gente também tem essa capacidade de suportar a dor da separação. E tudo isso
dentro dessa maturidade do senso moral. Daí que nós vemos que todo o conteúdo da nossa doutrina espírita, ele é moral. Ele é moral. E quando ele diz aqui, ó, que essa realidade das manifestações, que não compreendemos o alcance moral dessas manifestações, ou seja, nós estamos observando nas manifestações espirituais o alcance moral que elas promovem, ou a gente só está olhando aquilo como um fenômeno? Ou somos São Tomé? Olha, eu quero ver para crer. A gente tem que buscar o alcance moral. Nós temos que pesquisar, temos que olhar para dentro de nós mesmos. Aí ele continua, tá? Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Isso aqui está no Evangelho, gente. Eu estou lendo o Evangelho. Não estou lendo religião. Estou lendo o Evangelho. Ele está aqui, são conceitos filosóficos. Conceitos filosóficos. O nevoeiro que envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não consegue romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Está falando de quem? De quem está falando? Não está falando do alienígena aqui. Está falando de nós. Está falando de nós. Isso aqui, na realidade, é muito forte. Quando a gente pega o Evangelho, a gente tem uma observação diferente do Evangelho, a gente começa a olhar aquilo que nos fere dentro do Evangelho, a gente começa a querer tomar um sentido na vida. Porque são palavras consoladoras, mas a consolação aqui não é passar a mão sobre as nossas cabeças e admitir os nossos erros, ou perdoar os nossos pecados. Nada disso. Aqui é abrir nossos olhos para a realidade que a gente tem que enfrentar. A realidade é nua e crua aqui. Aqui não tem pegar no colo. É isso que a gente tem que entender. A nossa doutrina espírita, ela é muito séria. Ela é muito envolvente, ela é muito objetiva. Ela é o consolador, por isso a gravidade do nosso compromisso frente à nossa doutrina. É o consolador, é o salvador do planeta Terra, é o salvador da humanidade do planeta Terra, não só a humanidade encarnada, quanto desencarnada. Olha o que a gente tem na mão. E a gente não tem nenhum altar. A gente não tem nenhum prédio que seja próprio. A gente não tem nenhum conjunto de hierarquia ou vestimentas especiais. A gente tem que cultuar a simplicidade, como se fosse a extensão do nosso lar. Para a gente se sentir bem à vontade e fazer tudo naturalmente dentro da casa espírita. Não para a gente ter uma formalidade, porque estamos em ambiente coletivo, mas para que sejamos nós mesmos quando a gente está em ação. Para quando a gente estiver no nosso recolhimento, sozinhos, sem ninguém observando ou achando que ninguém está observando, a gente tem o mesmo comportamento quando estamos expostos. Tudo isso são as palavras de Jesus. É dessa forma que existe a condição que o Evangelho expõe para nós. E, continuando, depois a gente vai falar. Aí, quem quiser. Eis porque não consegue romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. Isso eu já li. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Então, você está vendo o espírito, legal, fui no trabalho de materialização, coloquei a mão lá, bacana, o espírito existe mesmo, tá bom, não passou disso. E daí? Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências.
apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. A moral parece banal e monótona para nós? Mas que chato, né? Falar da gente mesmo e, de repente, olhar para os nossos defeitos e a gente não mover um grão de areia para poder tentar modificar. Nossa, como somos preguiçosos, como a gente não é perseverante, como que a gente falha nesse ponto. Mas será que é só na hora da dor de barriga que a gente vai correr atrás de Deus e de Jesus? Será que é só nessa hora? Será que a hora que você estiver na sua melhor disposição não é o momento certo para você rever os seus conceitos? Aproveitar a sua força orgânica para que ela te ajude, junto com a saúde mental, para você reorganizar a sua vida? Só que você precisa estar disposto a ter esse desprendimento das coisas terrenas. Sabe, esses laços materiais são muito fortes. Mas o laço material forte é os apegos que nós temos em demasia às coisas que julgamos que possuímos. E o que a gente possui não é só um ambiente de você ter propriedades, de você ter o carro, de você ter, de repente, um comércio, você ter, de repente, um emprego. Não é só isso. A gente quer aprisionar aqueles que estão próximos de nós, invadindo a privacidade daqueles que, de uma forma ou outra, precisam daquela privacidade, como nós precisamos da nossa. Porque todos nós somos individuais. Mas no sentido da cooperação, nós temos que estar unidos. Mas não numa proposta de invadir um ao outro e tentar forçar quem quer que seja a seguir determinado caminho que não esteja preparado a seguir. E é justamente isso que ele coloca aqui. Precisamos ter essa maturidade. E ele continua. Mais interessante ainda. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. É muito forte isso. Eu vou consultar o espírito, eu vou perguntar para as pedras, eu vou perguntar para as cartas, eu vou perguntar para a porta, eu vou perguntar para o ar, eu vou perguntar para o sol. Não importa, alguém tem que falar para mim como é que eu me inicio nos mistérios. Eu quero conhecer o mundo espiritual. Eu quero conhecer os segredos das poções mágicas. Eu quero conhecer o elixir, o segredo da fórmula do elixir da juventude. Eu quero ser um Midas. Onde eu tocar, eu quero fazer ouro. E acha que os espíritos estão ali para poder satisfazer os nossos caprichos. Os espíritos não estão para fazer o nosso capricho. Como você vai falar para o espírito superior, me inicie nos mistérios do Criador? Você é digno. Você precisa conquistar sua dignidade para poder conhecer, ou essa maturidade. Então, o Evangelho, ele é curto e direto. Aqui não tem afagos. Não tem afagos. Por isso que ele é consolador. Aí ele continua. São, afinal, aí ele dá uma maneirada, que ele dá uma, né? Os espíritas imperfeitos. E eu já li tanto o Evangelho na minha vida e que essa palavra espírita imperfeito ainda eu não tinha assimilado muito bem, né? Eu li agora e estou começando a raciocinar sobre isso, né? Que somos nós, né? Espíritas imperfeitos. A gente sempre tem aquele sentido de que se tornou espírita, é espírita e ponto final. Então não tem o caminho de volta, só tem um caminho de ida. Você é ou não é, tá? Mas você pode ser o espírita imperfeito. Então, aqui eles estão dando um descontão para nós. Um descontão. Alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Olha que interessante. Recuar diante da obrigação de se reformar. Nós estamos falando a todo momento, eu estou até grifando aqui no livro, nós estamos falando a todo momento sobre reforma, sobre modificação. É a base da doutrina espírita.
Doutrina espírita não é somente dar passe, tomar água fluidificada, fazer consulta espiritual, fazer evangelho, atender as pessoas. Doutrina espírita é única e exclusivamente obrigação de se reformar moralmente. Isso é doutrina espírita. E ele continua. Ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas, olha que interessante. Companhia dos que participam de suas fraquezas e das suas prevenções. Queremos estar junto com aqueles que são iguais a nós, ou que são relativamente inferiores a nós, na nossa pretensão. Queremos ser superiores aos outros, em outras palavras. Aquele é mais inferior, então eu vou me juntar a ele, porque eu posso ter um certo domínio sobre ele. Olha que coisa absurda que a gente faz, e que às vezes a gente faz de uma maneira que parece que não vai ter consequência nenhuma. É terrível isso. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo. Aquele morde e assopra. Para lhes facilitar o segundo, numa outra existência. Aí já joga, ó, você tem chance ainda, você vai para outra existência lá, e depois você começa tudo de novo. Tá? É o que nós estamos fazendo repetidamente. Toda vez é a mesma história. A gente volta lá e volta de novo. Volta lá, volta de novo. Nós vamos lá com o rabinho entre as pernas e cabeça baixa. Não, dessa vez vai. E toda vez, dessa vez eu volto do mesmo jeito. Aí fica difícil. Estou terminando já. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Já deu uma meta para nós. Nós conhecemos um, que foi nosso contemporâneo, que foi Chico Xavier. Né? O espírito já domina mais completamente a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro. Tá? Domina mais completamente a matéria, ou seja, não é dependente dela. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. E ele continua. Um é como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Aí vem aquela frase que todos nós conhecemos. E a gente não pode dizer que a gente não conhece essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no horizonte limitado, o outro se compreende a existência de alguma coisa melhor. Esforça-se para se libertar e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Tá? Esse é o evangelho que fala dos bons espíritas. Tá? Bom, acho que a gente pode abrir um espaço agora para poder falar, e na semana que vem a gente vai aqui no 27, né? 27, dia 9/11. A gente fala do 27, que é a pedra angular. Tá? Vamos lá, gente. Vamos abertos, aí temos aí mais uns minutos aí para a gente poder falar. Sim. A maturidade do senso moral, a gente pode entender como o crescimento espiritual que cabe a cada um de nós dentro da obtenção das virtudes, é isso? Sim. Quanto mais nós angariarmos e conquistarmos virtudes, nós estamos aumentando a nossa moralidade, ou a maturidade espiritual. Tá? Então, o conjunto de virtudes é semelhante à condição chamada moral. E entra, né, a questão, né, da transformação moral ser muito difícil quando a gente lê
todas essa pouca enumeração que tem no Evangelho sobre o homem de bem. Então, nós ficamos nos questionando, né? Como que nós vamos chegar a ser pessoas de bem dentro dessa enumeração que ele próprio, a doutrina própria, diz que estas são algumas das virtudes, das qualidades, né? Então, há outras que nós nem imaginamos, porque a profundidade dessa questão, nós ainda não temos essa maturidade para entender essa profundidade de moralidade. Então, nós visamos sempre e concentramos sempre amor, caridade, né? Perdão, e dentro disso, né, o rol de qualidades que essas três qualidades, né, que nós batalhamos, falamos que batalhamos, né, para adquirir, que se torna assim oculto para nós, né? E é muito difícil, então, essa transformação. Não é impossível, mas é difícil porque, como você mesmo disse, nós somos espíritas imperfeitos. Ainda hoje nós estávamos colocando no estudo sobre essa questão. O quanto é importante discutir isso sempre, porque a gente precisa ser, a todo momento, lembrado de que temos um caminho muito longo pela frente. Então, não vamos achar que nós já estamos aí prontos para poder pegar o canudo e sairmos formados dessa vida. Então, nosso caminho é bem extenso e bem longo. A gente tem que tomar, assim, providências urgentes no sentido de a gente poder buscar essa maturidade o mais rápido possível, né? Eu estou refletindo bastante sobre isso, porque, na verdade, isso aí é uma inquietação que eu acho que todos nós temos no nosso dia a dia. Hoje estive com um amigo, e ele também é espírita, ele ainda não está totalmente engajado. Nós estamos falando justamente da realidade que o mundo vive hoje, né? Apesar de a gente estar vendo mais para o lado da filosofia. Mas, de uma forma geral, é uma coisa que eu tenho me preocupado, Marcos. Esse ano, eu vejo a minha volta, é que essa ideia de valores, ela tá meio estranha, né? Nos dias atuais. Parece que o mundo... Eu vou falar mais de 2020, por causa dessa pandemia, o afastamento social, as dificuldades, um monte de coisas. Inclusive o afastamento que a gente acaba tendo por questão de segurança dos ambientes de religiosidade. E é interessante, assim, né, como a gente vacila. Porém, o que eu tenho percebido e sentido, isso eu falo da minha própria realidade, aquilo que eu já consegui ter como base, isso eu não perdi, eu consigo manter. Mas é interessante que a gente está falando de virtude, a paciência, a tolerância é virtude, né? Mas nisso eu perdi bastante. Derritando demais com o meio que eu trabalho, com colegas, com alunos e tal. Né? Assim, tem coisas em que aquilo que já está afirmado que é a base que nos mantém dentro dos nossos valores, nossos princípios, que nós já adquirimos, eu entendo que assim a gente acaba nem falhando muito. Mas tem uns detalhes, que é onde entra o que a Linda estava falando da questão da dificuldade, esses detalhes acabam escapando. Por exemplo, uma tolerância a mais, né? Deixa falar, deixa, né? Não deixa, assim, afetar tanto. E realmente, é uma coisa que você sempre coloca, e eu penso muito, principalmente nesse campo, né? Qual que é o nosso papel enquanto espírita? Nós somos perfeitos? Não, nós somos imperfeitos. Porém, nós temos todos os instrumentos, todas as condições de vencer a nós mesmos. Por isso que eu estou me colocando nessa condição de preocupação, né? De o quanto a gente realmente está engajado nessa proposta. Eu ouvindo você falar aí, realmente isso me chamou muita atenção, em relação à minha pessoa, né? Eu fico imaginando todo o movimento espírita, né? Nós, enquanto movimento espírita, quanto nós realmente estamos firmes, engajados nessa proposta. Isso realmente é preocupante, e eu acho que é importante, sim, levantar isso daí. Você, de vez em quando, comenta sobre isso, não é só hoje, e isso é extremamente importante. Está vivo na nossa mente.
A gente pode vacilar, mas tem que retomar, o que eu estou tentando fazer agora, retomar, inclusive nos detalhes, porque a grande questão são os detalhes que a gente vacila, e esse detalhe faz uma diferença no conjunto. Era isso que eu queria colocar. Quando você procura trabalhar seus sentimentos, as suas emoções são contidas, né? E a grande dificuldade que a gente tem é justamente isso: trabalhar os sentimentos que nós temos para que as emoções não nos deixem em situação constrangedora. E essa situação constrangedora não é somente com aquele ao qual nós achamos que temos o direito de reagir, mas também para conosco mesmo, porque é uma perda da nossa razão momentânea e que nos deixa muito envergonhados perante a nós mesmos. E é justamente isso que é a base. Por isso a gente precisa desassociar a questão do sentimento da emoção, porque a gente tem que trabalhar o próprio sentimento para que a própria emoção ela seja administrável. Viu? Sabe o que eu acho? Que essas reuniões. Você tinha falado antes que a falta das reuniões presenciais lá no centro e tal. Eu acho que essas reuniões também ajudam muito a fortalecer o nosso caráter, viu? Elas nos fortalecem muito também. Isso nos ajuda muito. Agora, a gente, para ser homem de bem, você pode não ter todas aquelas qualidades que estão enumeradas no Evangelho, mas eu acho que você está a caminho de conquistá-los, né? Aos poucos, né? É justamente essa situação que o próprio Evangelho nos dá essa esperança a todos nós, por isso que é a parte da consolação. Então, você não pode fazer hoje, você não conseguiu essa maturidade hoje, você vai conseguir amanhã. Então, vai depender do seu esforço e vontade. Então, essa é a parte bonita da doutrina, é a parte da esperança da doutrina. Mas enquanto ela puder te chacoalhar e puder te mostrar a realidade nua e crua para você tomar uma providência, a gente tem que estar com os dois braços abertos para que essa verdade venha até nós, independente se vai doer ou não. Mas se doer e fizer efeito, que ótimo. Agora, se doer e provocar revolta e provocar qualquer tipo de desistência da ideia, aí a coisa fica mais complicada, né? Muito mais difícil. Tá? Mais alguém para a gente ir para o encerramento? Ô, Marcos, acho que hoje nós estamos em sintonia, hein? Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, tá? Tá difícil, hein? Tô lendo seus pensamentos. Eu ia falar sobre isso aí. Quando a pessoa chega na doutrina espírita, né, qualquer pessoa, independente da religião que ela seja, e ela chega dentro da casa espírita e ninguém lá está passando a mão na cabeça de ninguém. Então, existe aquele melindre. Alguns espíritas, que todos nós somos imperfeitos, mas alguns espíritas ficam pulando de casa em casa até achar uma casa que está ali, ó, mais ou menos equiparado com aquilo que ele pensa, e não com o que a doutrina expõe, que nem nós estamos colocando ali, ó, você é imperfeito, cara, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar o sentimento, porque daí você vai controlar a sua emoção, daí você vai ser mais tolerante, daí vai vir um Covid, você vai ter que ficar 15 dias em casa, paciência, né? E assim vai, é isso que eu estou falando. A doutrina espírita, ela te dá aquele embasamento, mas a transformação é dura, e a gente tem que fazer, e se não for pelo amor, é pelo ferro e fogo mesmo, acontece, vai acontecer, né? Mas cada um no seu momento, é claro. E é isso que eu estava falando, assim, dentro da doutrina espírita não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. E por isso que os espíritas são poucos mesmo, né? Porque a gente quer ir num lugar que nos acolha, abrace e fale, você está certa, continua nesse caminho. E a doutrina espírita não faz isso, né? Quem está fazendo isso não está levando a doutrina espírita a sério. Porque a gente vê, às vezes, alguém vem pedir um conselho, alguma coisa, você tem que saber falar, mas você tem que falar a real do mundo espiritual, né? Olha, você está exagerando muito nesse apego. Olha, a morte não é bem assim. Olha, nesse momento não dá para fazer desse jeito, né? Eu penso assim,
Que ser espírita é isso, essa condução moral que a gente vai é fazer para você e tentar colocar para o outro, não a fogo e ferro, mas ir colocando a doutrina espírita na cabeça daqueles que estão ali rodeados de você para ver se o negócio caminha, todo mundo junto. Vou pedir para a Valentina fazer o encerramento. Vamos agradecer a Deus e também ao plano espiritual que por essa oportunidade de nos reunirmos para aprender mais e para poder ter uma chance para burilar o nosso caráter. E com a oração que Jesus Cristo nos deixou, vamos dar por encerrada a nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite a todos.